Tamo no ar. Vamos lá, hein, gente. Tati do Paulo. Tatiane. Bem-vindo, Tatiane. Deus abençoe. Boa noite. E compartilha. Marcelo Santos Machado. Marcelo Santos Machado. Bem-vindo, Marcelo. Abençoe você. Brenda. Fala, Brenda. Benjamin. Marcos, Juscelene, Gabriel e Jamile. Marcos, Juscelene, Gabriel, Jamile. Cleison. Fala, Cleuson. Lúcia de Fátima. Lúcia de Fátima. Presbítero Adilson Pérez. Adilson Pérez, presbítero Adilson. Velha guarda. A Tati já compartilhou. Aí, cara, vamos compartilhar aí. A Tati, o Paulo e o João, né? É a Tati, o Paulo e o João. João, apóstolo João. A mãe. E... Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Alessandra Silva. Alessandra Silva, bem-vindo, Alessandra. Deus te abençoe. Firme na caminhada. Aline Alves. Aline Alves, bem-vindo, Aline. Deus abençoe, querida. Tânia. Tânia. Alessandra colocou amém, querido Durval. É isso aí. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Tio Jorge. Fala, Jorge. Vamos aí. Fran Alves. Fran Alves. Bem-vindo, Fran. Deus te abençoe, querida.
Seu Augusto. Seu Augusto. Vem, Augusto. Firme e forte. Michele Freire. Michele Freire. Bem-vinda, Michele. Pessoal da IPB de Alagoinhas. Pessoal da IPB de Alagoinhas, bem-vinda. Deus abençoe. A Michele falou que lá esfriou em Minas. Tá frio aí? Imagina o frio aqui. Compartilhar, gente. Dona Terezinha. Terezinha, Deus te abençoe. Breve nós estaremos unidos de novo, hein? Miriam Freire. Miriam Freire. Miriam Ferreira. Errei o nome. Miriam Ferreira. Sou Carmelito da Marina. Um abraço do Ferreira. Carmelito, Marina. Firme e forte, Carmelito. Jaque. Jaque. Thaís. Thaís de Jessé. A raiz de Davi. Dona Terezinha compartilhou. Isso aí, Dona Terezinha, compartilhando. A Jaque já compartilhou também. Vou compartilhar aí, gente. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, Dona Edna, bem-vindo.
O Camilo falou que estamos vivendo com o amor de Cristo Jesus. Amém. Sou É isso Osvaldo. aí. Sou Osvaldo, boa noite. Boa noite, Osvaldo. Vamos marchando. Bem, meus irmãos, vamos dar início ao estudo dessa noite, a nossa reunião de oração. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Então nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio, porque a tua graça e misericórdia, ó Deus, tem nos assistido, tens nos permitido, ó Deus, elevar a ti as nossas petições, nossas orações, e te oferecer culto, e clamamos a ti, ó Deus, que tu venha socorrer a tua igreja, está, Senhor Deus, nos ajudando a passar por estes momentos difíceis, de distanciamento uns dos outros. Pedimos a ti também, ó Deus, que tu venha nos fortificar em Cristo e que nos dê, Senhor Deus, sabedoria para podermos, ó Deus, alcançar a tua soberana e digna vontade para as nossas vidas. E também, ó Deus, entender, ó Deus, o teu plano. Ajude-nos, ó Deus, a aceitá-lo. Ajude-nos, ó Deus, a compreender para que nós possamos, assim, ó Deus, caminharmos na esperança e na segurança que temos em ti. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que serve de base é a oração do Pai Nosso. Como os irmãos sabem, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ver o contexto dele, onde Jesus vem falar de hipocrisia, vem falar de presunção, não é? Ele vai falar de várias situações que acontecem quando nós estamos conversando com Deus. E o que mais impressiona é que uma pessoa que vai conversar com Deus, chegar diante do Senhor Deus, com alguma presunção no coração, ou chegar diante de Deus com alguma hipocrisia, realmente ele não sabe quem é Deus. Ele não tem nem noção do que significa o Senhor nosso Deus. Quem é Ele? O Senhor Deus Todo-Poderoso conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos corações, conhece as nossas caminhadas. E tudo que nós estamos executando aqui na terra simplesmente é resultado do plano eterno de Deus em execução. Portanto, quando nós formos orar a Deus, nós pedimos a Ele compreensão para as situações que nós estamos pedindo ou passando, mas também a humildade de aceitar conforme Ele determinou. E por isso, quando nós nos elevarmos a Deus em oração, nós temos que levar em consideração alguns aspectos para evitar a hipocrisia, a arrogância, isso é uma série de coisas que envolvem o nosso coração diante do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de barro, nosso Deus é uma pessoa, e o nosso Deus é o Deus que intervém, é o Deus que age, é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E o que nós estamos fazendo aqui é cumprir a sua soberana vontade. Portanto, meus irmãos, quando nós elevamos nossos pensamentos a Deus, vamos nos despojar de tudo. Calvino diz que nós devemos nos esvaziar de tudo e nos concentrar 100% em Deus. Concentrar 100% na pessoa de Deus. E principalmente, meus irmãos, concentrar em quem nós somos diante desse Deus. Né? Logo na sequência, como os irmãos viram já nesse contexto, Jesus Cristo vai ensinar: vós orareis assim. Né? Aí ele diz aqui: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não é? Quando Jesus nos ensina a orar, na realidade ele está trazendo para nós uma oração que traz comprometimento com Deus. As primeiras petições é com relação entre nós e Deus. E as outras 3 petições é nosso relacionamento conosco e com o próximo. Nós pedimos isso a Deus.
Colocamos os nossos pensamentos nas mãos de Deus e desejamos ardentemente no coração que o Senhor Deus realmente nos permita a estreitar esse laço. Porque se a hipocrisia ou a presunção e a arrogância nos afasta de Deus, quando nós perdemos a noção de quem somos, pecadores, miseráveis, necessitados de Deus, e como que nós vamos estreitar esse laço? Como que nós vamos nos aproximar de Deus? Nós vamos nos aproximar de Deus nos esvaziando de nós mesmos e deixando que o Senhor Deus coloque palavra na nossa boca. Essa é a realidade da oração do Pai Nosso. E como isso vem acontecer? Aí Jesus vem nos ensinar: vós orareis assim. E quando ele nos ensina a orar, ele começa nos dizendo sobre as 3 petições. São 6 petições. Primeiro nós vamos ter lá a introdução, a invocação do Pai. E depois então nós vamos observar no decorrer da oração as petições. E hoje nós vamos estudar 3 petições, mais 3 petições que foram feitas, que são feitas nessa oração e que Jesus Cristo nos ensina a pedir a Deus. Antes de nós começarmos a estudar, detalhar realmente o texto, eu vou fazer uma pergunta. Meus irmãos, como está a vida de oração de vocês? Como está a nossa vida de oração? Será que a oração tem prioridade no nosso tempo? Será que quando eu estou em casa eu estou realmente preocupado em conversar com Deus? Não é para contar história para Deus, mas é para pedir a Deus do seu poder, da sua santidade. Pedir a Deus que nos conduza no caminho correto. Será que quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, eu faço um balanço diante de Deus e digo para Ele: Senhor, pequei mesmo, Pai. Fui fraco, errei o alvo, não queria fazer, fiz. Muitas das vezes queria fazer mesmo. Então eu te peço, Senhor Deus, perdão. É muito triste saber que às vezes umas pessoas têm orado muito pouco conversar com Deus. Conversar com Deus é essencial para a vida espiritual. É essencial na vida cristã. Nós não podemos nos distanciar dele. Temos que estar constantemente com ele em nossas mentes e principalmente nos avaliando. Avaliando a partir do ponto de vista dele para nós. E não de nós para ele. O que ele exige de nós, se realmente nós estamos cumprindo. E a petição de hoje já vem: seja feita a tua vontade, a terceira petição, assim na terra como no céu. Então, a pergunta é: qual é a primeira coisa que eu tenho que saber sobre a vontade de Deus? A primeira coisa que eu tenho que saber é que a vontade de Deus está aqui na Bíblia. Ela está registrada na Bíblia. Na palavra de Deus está registrada a vontade de Deus para o seu casamento, a vontade de Deus para o namoro, a vontade de Deus para o seu relacionamento com o próximo, a vontade de Deus nos seus relacionamentos profissionais. A palavra de Deus, ela vem expressar tudo aquilo que Deus quer de nós, aonde nós estamos vivendo. Por isso ele diz aqui assim: seja feita a tua vontade. A segunda coisa que nós vamos observar, que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras, tá? Ela vai exigir de nós obediência. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a obedecer aquilo que nos é revelado da sua vontade nas Sagradas Escrituras. Bom, só aí nós vamos descobrir que para nós termos uma oração saudável, nós temos que ter um conhecimento da vontade de Deus que vem através da palavra dele. Muitas das vezes nós queremos descobrir a vontade de Deus ou impor a nossa vontade a ele. Porque quando Jesus nos ensina tudo aquilo que pedido ao Pai nos será dado, que tudo aquilo que for pedido ao Pai, segundo a sua vontade, quer dizer, segundo a palavra de Deus exige, segundo a Bíblia nos orienta, segundo a maneira de vida que eu tenho, que realmente é extraído da palavra de Deus, quando eu orar eu serei atendido. E aí surgem alguns conflitos, porque
Às vezes, nós não estamos de acordo com a Bíblia. Aí começamos a pedir coisas a Deus, mas acontece que as bênçãos de Deus, elas não estão condicionadas às nossas boas obras, às nossas virtudes, e nem na maneira como você faz, mas elas estão, tá? A vontade de Deus está comprometida aqui com a Bíblia. Tá? Deus não fala uma coisa para mudar. Portanto, quando eu peço alguma coisa a Deus, o pano de fundo é as Sagradas Escrituras. Viu? Por isso, quando eu vou orar a Deus, eu tenho que conhecer bem a oração do Pai Nosso, para saber até onde Deus vai me envolvendo na oração. Você já notou que a oração vai nos envolvendo? Vai tirando de nós compromissos, atenção, dedicação. Por quê? Porque nós, meus irmãos, para orarmos segundo os princípios estabelecidos por Jesus Cristo, nós temos que ter essa consciência, obediência à palavra de Deus. Talvez uma pessoa fale assim, mas se eu quiser mudar, a Bíblia não diz para onde eu devo mudar. A Bíblia diz para onde você deve morar, qual é a casa que você deve ter. Não, a Bíblia não é específica com relação a esses pormenores. Isso faz parte da nossa livre agência. Mas a Bíblia diz como deve ser isso. A sua casa vai ser para glorificar a Deus. Nós pensamos, antes de comprar um carro, que aquele carro é para a glória de Deus. Será que quando eu vou fazer um negócio, aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a Bíblia, que vai dizer que tudo que eu fizer é para a honra e glória de Deus? Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que você faça, seja para a glória de Deus. Será que a esposa, o marido que você escolheu, realmente botou o joelho no chão e foi ele que indicou? Ou será que simplesmente se deixou levar pelas emoções, né? Esquecendo-se do princípio básico das suas escolhas, que são baseadas nos princípios estabelecidos na Bíblia? Né? A quem eu devo namorar? A Bíblia vai dizer, não entreis em julgo desigual. Bom, já sei que eu não posso, né, sair procurando casamento com gente do mundo, ou gente ímpia, não. Agora você me pergunta, mas se namorar? Bom, namorar a Bíblia não diz. Diz? Não. Porque existe muito casamento que não deu certo. Uma vez uma pessoa me disse que ela estava namorando alguém no mundo e se casou e se deu bem. O plano de Deus foi aquilo. Isso mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você tem certeza que o plano de Deus é você namorar com alguém do mundo e casar com ele? A Bíblia me diz que não. A Bíblia nos ensina princípios de que não entreis em julgo desigual. Eu vou fazer um negócio. A Bíblia diz que eu tenho que ser honesto. Então, quando eu vou orar a Deus, pedindo uma esposa, pedindo um namorado, pedindo uma namorada, lembre-se do fator principal. Senhor, qual a tua vontade? Quem tu escolheste para mim? Senhor, eu quero comprar esse carro. É este carro, Senhor, que eu vou te glorificar? A minha casa naquela cidade para onde eu estou indo, é lá que eu vou glorificar o teu nome? Eu estou sujeito humildemente a ti. Esse é o princípio que Deus quer ouvir de nós. Por isso Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Obediência. Obedecendo as Sagradas Escrituras. É extremamente importante isso. Né? A vontade revelada na palavra, que traz uma das grandes vontades de Deus na Bíblia revelada, é para a nossa pureza sexual. E é bíblico, está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então eu passo a mão, não oro, começo a me prostituir, boto o joelho no chão, vou pedir a Deus. Primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus não vai premiar pecado. Não vai. Por isso o princípio da obediência às Sagradas Escrituras é essencial para um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. Ele diz aqui muito claramente, a vontade de Deus para a nossa vida é essa. A nossa vontade de Deus para o nosso namoro, para o casamento, para o trabalho. A Bíblia é rica de pessoas, meus irmãos, que fizeram a vontade de Deus. Grandes homens de Deus só se tornaram grandes homens de Deus foi quando eles foram obedientes a Deus e Deus os elevou. Nós podemos olhar para a vida de Abraão. E o que você me diz de Abraão? Você acha que Abraão foi chamado pai da fé
foi considerado pai de muitas nações, porque Abraão era desobediente, porque Abraão não fazia aquilo que Deus tinha dito para ele. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou qual era o lugar. Aí eu pergunto a você, Abraão foi? Foi. Obedeceu. Aí Abraão se torna grande. Quer ser grande espiritualmente diante de Deus? É só sermos obedientes. Não mais nada. Ah, eu quero ser grande, então seja obediente. É simples isso. Jesus deixou isso claro. Uma outra questão, Moisés foi obediente. A Bíblia diz que não tem ninguém na terra que foi tão manso como Moisés e obediente segundo o que Deus falava. Sim. Moisés foi extremamente obediente na presença de Deus. E o que Deus fez através da vida dele? Você quer realizar uma grande obra na presença de Deus? Quando você for orar a Deus, peça a Ele que faça a vontade dele na sua vida, sabendo de antemão que a vontade que Deus requer de ti é exatamente o cumprimento da palavra dele, é cumprir o que ele pede. Porque existe uma lógica nesse princípio. Quando eu invoco a presença de Deus e digo a Ele, santificado, quando eu digo a Ele, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo para Ele que a vontade dele é lei para mim. Ela faz parte disso aqui, do meu cotidiano. Os irmãos estão notando que a palavra de Deus vai nos envolvendo, e quando a Bíblia diz que nós nos transformamos em outra pessoa, nós mudamos de sociedade, nós mudamos de hábitos, nós mudamos de costume, nós mudamos até às vezes de amigos, às vezes nós mudamos, toda a nossa vida é transformada para uma outra plenitude de vida. E nesse caminho, meus irmãos, existe a oração. Aí Jesus diz assim, vocês vão orar assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hein? Obedecer a Deus na terra, como Ele é obedecido no céu. Eu pergunto, será que Ele é obedecido no céu? Como que será? Bom, Ele é obedecido no céu pelos anjos e pelos os remidos que já estão lá com Ele. E lá a obediência é 100%. Isso mesmo. Eu estou pedindo a Deus para que Ele me faça fazer a vontade dEle do mesmo jeito que Ele é feita lá no céu. A vontade de Deus faz parte da vida deles. A vontade de Deus não só lá no céu, mas aqui tem que fazer parte da minha vida. Eu não vivo sem a vontade de Deus. Eu não vivo sem a busca dessa vontade. Eu tenho que descobrir, eu me sinto inseguro se eu não fizer o que Deus pede. Eu vou me sentir inseguro se eu não fizer o que Deus manda. Porque a partir do momento que o Senhor Deus nos converteu e trouxe para a sua igreja, dali para frente as nossas vidas estão nas mãos deles completamente como está a do mundo inteiro. Mas aqui de maneira especial. Você não pode caminhar sem Jesus, você não pode caminhar sem a vontade soberana de Cristo na sua vida. Porque certamente vamos correr um risco grave de desobedecer. E isso não é muito saudável para a vida espiritual. Portanto, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você está pedindo a Deus, Senhor, que eu seja obediente aqui, assim como os nossos irmãos estão sendo agora aí na tua presença. Você tem coragem de pedir isso? O problema nosso não é a coragem. Nós temos coragem. O nosso problema é a atitude de viver assim. Nós vamos para a quarta petição. A quarta petição está escrito o seguinte: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não aprendemos alguma coisa com relação a isso, é o pão nosso de cada dia. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, vocês quando orar, vocês quando vós orareis assim, Ele diz assim, e vocês vão pedir um pão para cada dia. Né? Pão nosso de cada dia. O que é pão nosso? Você sabe qual é o seu pão? O pão nosso de cada dia? Vamos analisar o pedido que Jesus está nos ensinando. Por que Jesus disse pão? Primeiramente, ele está dizendo pão porque pedimos pão e não algo que é supérfluo. Jesus não mandou você pedir guloseimas. Jesus não mandou você fazer isso. Nos mandou pedir pão. Gastai o vosso dinheiro naquilo que é pão. Isso.
naquilo que é sério, naquilo que é necessário, naquilo que é essencial para a vida. E às vezes, meus irmãos, nesse mundo moderno em que estamos, passamos a gastar dinheiro que não está direcionado só ao pão, porque nós não estamos mais satisfeitos em simplesmente em ter casa, comida e trabalho. Não, nós queremos muito mais. E dali para frente a vida vai complicar. Não é verdade? Ao Senhor Jesus diz, vós orareis assim, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos hoje. Né? Pedimos pão, pedimos o nosso pão. Interessante, o pão nosso. Pedimos o nosso pão. Isso nos ensina, meus irmãos, que nosso pão nos ensina honestidade e esforço. Senhor Jesus está dizendo, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo assim, qual é o seu pão? Seu pão é o fruto do seu trabalho. Esse é o seu pão. Essa é a sua porção. Essa é a nossa porção. É esse o pão que Jesus está nos ensinando a pedir. E esse pão tem origem honesta e de esforço pessoal para poder ganhar, para poder pedir a Deus. Não pedimos o pão da boca de outras pessoas. Não pedimos o pão da preguiça, como o provérbio vai advertir. Mas pedimos o pão conquistado honestamente. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele não está nos ensinando, tá, a pedir o pão da mentira, da falsidade, do engodo, do engano, da preguiça, da malandragem, da desonestidade. Não é? Ele não está ensinando-nos a fazer isso. Quando ele nos ensina a pedir o pão, ele está falando de pedir o pão dentro de um processo honesto, sério, tá? Dentro de um processo, sim, meus irmãos, de muito esforço. Tá? Ele não está pedindo, não está nos ensinando, tá, a adquirir aquilo que é essencial à nossa vida através do suborno. Ele nunca vai fazer isso. Portanto, quando Jesus está nos ensinando nessa petição, a pão nosso, o que é teu? O que é teu é aquilo que você conquista com o esforço do seu trabalho. Aquilo é teu, aquele é o teu pão. Agora, quando Jesus nos ensina que aquele ali é o nosso pão, se eu exagerar e começar a correr atrás, o pão da mentira, qual é o pão da mentira? É quando eu passo a mentir para os outros que aquilo ali eu conquistei. E não conquistou, ou roubou de alguém, ou desviou de alguém. Né? A corrupção é um índice claríssimo de que aquele pão adquirido lá é o pão do pecado. E Jesus está nos ensinando, vós orareis assim. Peça a Deus para você ter trabalho, peça a Deus para trabalhar, peça a Deus para conquistar as coisas com honestidade e seriedade. Porque é isso que o Filho de Deus, essa é a porção dos filhos de Deus. Essa é a porção dos crentes. Não adianta fazer falcatrua, não adianta querer enrolar a empresa, não adianta querer se fingir que está trabalhando. Tá? Esse é o pão da desonestidade. Está chegando a hora de terminar o turno de serviço, meia hora antes já para. Esse não é um pão seu pão, não um pão do crente. Isso é pão dentro do mundo. Mas o pão dos crentes é diferente desse. É pão conquistado ali com suor. E com honestidade, custa o que custar. Ele não aceita suborno, não aceita enganar, não aceita mentir, não aceita ser falso. Quando faz um negócio, ele é verdadeiro, ele é honesto. Se ele vai vender um carro, ele é honesto. Ele fala, é assim, assim. Se ele vai vender um terreno, alguma coisa, não, a escritura não existe. Tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. O primeiro que vai esclarecer essas coisas somos nós. Esse é o pão nosso de cada dia. Ah, e nos ensina a não nos preocupar excessivamente pelo dia seguinte. Aqui existe uma questão de fé. O pão nosso cada dia. Ou para o dia de amanhã. Você não pode pedir. É interessante que existe uma experiência lá no Antigo Testamento do maná. O Senhor Deus advertiu Israel que o maná iria cair todo dia. E eles só podiam pegar do maná uma porção por dia. Eles iam comer. Não se preocupe com amanhã, não, que amanhã eu vou dar mais. Ele fez isso 40 anos. Né? Nunca faltou. Mas aí teve a turminha da dúvida, né? Teve aquela turminha que não tem fé, é infiel, desobediente.
O que essa turma fez? Guardou porção dobrada. Foi na barraca deles, né? E escondeu. De fato, Deus não consegue ver através de barraca. É isso? Ele pensou assim, né? Porque o diabo e o pecado leva as pessoas a acharem que tem coisas que ofusca a visão divina. Não tem nada que ofusque a visão divina. Viu? Foram lá e colocaram lá, esconderam. O que deu? O que aconteceu com aquela porção a mais? Apodreceu. Apodreceu, deu bicho. Jesus está nos ensinando aqui. Peça-se, nos ensina a nos preocuparmos, não nos preocuparmos excessivamente. Tem pessoas, meus irmãos, que vivem preocupados com amanhã, que é uma coisa impressionante. Vive ansiosa, fica desesperado. Amanhã eu não sei o que vai ser. Ai, meu Deus do céu. Interessante que hoje Deus deu. O mesmo Deus que já está dando. O que mais me impressiona às vezes, é que às vezes nós estamos recebendo de Deus durante 20, 30, 40 anos. E chega uma crise na nossa vida, né? Aí nós achamos que quando a crise chegou, que o nosso Deus não tem poder. Ele teve poder durante 10 anos, 20 anos, 5 anos, ele teve poder para te sustentar. Agora, quando chegou a crise, ele perdeu o poder. De onde estão tirando isso? De onde nós tiramos essas coisas? Jesus Cristo está deixando bem claro, peça o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Porque está nos ensinando questões muito sérias. Pedir pão não é pedir o que é supérfluo, hein? E segundo, o pão nosso nos ensina, sim, honestidade e esforço. Não pedimos para tirar o pão da boca dos outros. Está acostumado a tirar o que é dos outros? Toma cuidado. Não pedimos para Deus nos dar pão da preguiça. Tem pessoas que não querem trabalhar, até que vai cair pão do céu. O único pão do céu que caiu foi Cristo. Ele disse isso para o judeu. Moisés nos deu o pão do céu. Jesus falou, não. Quem vos deu o pão do céu foi meu Pai, que sou eu. Eu sou o pão. Quem comer jamais terá fome. Entendeu? Pão da preguiça. Preguiçoso. O provérbio fala que o preguiçoso diz assim, ó. Lá fora tem um leão solto. Não faz nada em casa. Não faz nada para trabalhar, não faz nada. O mundo dele está caindo dos pedaços, aí está sentado. Tem um medo de sair lá fora, lá tem um leão solto. Tem um leão solto o quê? O leão que está lá é a tua preguiça. Isso nos ensina a nos preocuparmos excessivamente pelo dia seguinte, a não nos preocupar. Meu irmão, você confia em Deus? Hein? Jesus está ensinando, vós orareis assim. Vão pedir o que é certo. Não vão pedir o que é errado, porque não vai ter resposta. Mas aí, finalmente, nós vamos falar agora da terceira, falamos da terceira e da quarta, agora vamos falar da quinta petição. E a quinta petição, ela está envolvendo uma questão muito séria com o nosso próximo. Tá? Aqui em cima também. Aqui vai dizer, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É bom esclarecer logo de uma vez que o perdão de Deus não está condicionado a nós. Se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não. Não tem nada de vincular uma coisa na outra. O que temos que aprender aqui é que nós temos que perdoar. Isso mesmo, temos que perdoar e pedir perdão pelas nossas dívidas. O que é as nossas dívidas? Nossos pecados são as nossas dívidas. Pecamos diante de Deus, ficamos devendo. Por que ficamos devendo? Porque sabemos o que tem que fazer de certo. Porque o Senhor Deus disse como que Ele quer a maneira correta. Eu acho muito estranho as pessoas acharem que quando Deus exige, através do Evangelho, tá? Através da palavra dele alguma coisa, as pessoas acham com isso que isso vai beneficiar Deus. E que Deus elaborou a Bíblia, entregou uma Bíblia na nossa mão para Ele ser o beneficiado, para Ele ser glorificado. Porque se nós obedecer a Deus, Ele vai ser glorificado, vai ser honrado. Ele quer isso de nós. Mas não, o projeto não é para Ele, é para nós. A Bíblia foi escrita para nós, não foi escrita para Deus. O Senhor Deus não precisa de nada. Ninguém nunca acrescentou nada nele. E nem precisa. Então vamos aprender uma coisa, o que Ele está pedindo é para o nosso bem. E quando Jesus nos ensinou, vós orareis assim, Ele está dizendo bem claro, vocês vão orar assim, porque só assim vocês vão ser bem-sucedidos. Só assim o
Senhor vai abrir as portas do céu. É quando nós oramos de maneira adequada, de maneira correta. E na quinta petição está aqui: perdoa as nossas dívidas. Está pedindo humildemente diante de Deus. Chega diante de Deus com humildade. Tá? Porque as nossas dívidas com Deus são muitas. Muitas. Nós nunca devemos esquecer isso. Devemos constantemente, pecamos constantemente. E por razões muito sérias. Porque nós, como filhos de Deus, e que estudamos a Bíblia, que gostamos da palavra de Deus, nós sabemos a forma correta que temos que andar. Seremos perfeitos? Não, só no céu. Mas temos que nos esforçar para sermos perfeitos? Sim! Se você tropeçar e cair na busca da perfeição, Deus é glorificado com a sua vida. Agora, se nós não estamos nem preocupados com isso, se tiver caído, eu sinto muito, mas não tem nada a ver com o Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Nós podemos deixar de perdoar. Não podemos deixar de perdoar, meus irmãos. Não deixe de perdoar. Não deixe criar raízes no coração. Não deixe virar raízes de amargura. Não deixe se transformar numa coisa séria. Não deixe isso acontecer. Porque invalida o nosso pedido. Se você não perdoa ninguém, fica pedindo perdão a Deus, você invalidou o seu pedido. Não fique pensando que Deus vai nos atender porque você está tentando ocultar de Deus e enganar Deus. Existe uma intenção de enganar Deus. Eu falei, meus irmãos, o Senhor não vai premiar essa oração. Não vai ter, não, eu vou responder perfeitamente, porque de fato, não. Nós temos que ter um espírito perdoador. E quando nós falamos de perdão, meus irmãos, isso é extremamente complexo, tá? Muito complexo mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos deixa muito claro uma coisa. Não fique pensando que é fácil perdoar aquele que nos ofende. Né? A Bíblia é muito clara sobre isso. É ter um coração desprovido de retaliação, ter um coração desprovido de vingança. Por isso eu peço, Pai, perdoa os meus pecados, me ajuda a limpar meu coração. Isso mesmo, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Os nossos devedores são aqueles que levantam calúnias, né? que nos tratam mal, né? Que nos maltratam, que são nossos devedores, que são as pessoas que querem nos passar para trás e levantam em nós aquele espírito de não ficamos contentes com aquilo, e aí, meu irmão, você começa a desejar no coração que aquela pessoa se dê mal, que aquela pessoa se prejudique. Nós temos que tomar muito cuidado com nossos sentimentos diante de Deus. Temos que perdoar. Mas presta atenção no perdão, hein? Perdão é um princípio estabelecido por Deus de esquecer. Mas aí você me diz assim, alguém consegue esquecer? Tá bom. Então não esqueça, mas faça uma coisa. Perdoe de tal maneira que aquela ofensa não te fira da forma como feriu no início. Perdão verdadeiro é aquele que você encontra aquela pessoa na rua e não sente aquela fisgadinha por dentro. Esse camarada aí me prejudicou. Então não perdoou direito. Tem pessoas que quando falam que vão perdoar, elas vão, ouve o sermão, ouve o pastor, pede conselho, o pastor dá, aí ele vai, encontra a pessoa na rua, dá um tapinha nas costas, aí você pergunta, e aí, se acertaram? Já está tudo certo. Mas foi só um tapinha nas costas, não acertaram nada. O sentimento está lá ainda. Jesus Cristo chegou a dizer assim, se vocês a tua oferta à vontade e o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá te acertar com o teu irmão antes de oferecer a oferta. Hein? Você sabe o que significa meio perdão? Não sabe? O meio perdão é aquele perdão que nós dizemos que perdoamos, mas enterramos o machado com o cabo de fora. Qualquer oportunidade que nos surge, nós pegamos o cabo do machado e cortamos de novo. Isso é chamado de meio perdão. Você sabe quem foi que praticou o meio perdão? Foi o rei Davi com seu filho Absalão. Quando Absalão pecou e errou e foi pedir perdão para o rei Davi falou para ele assim, está tudo bem então. Só tem uma coisa, eu não quero que você entre aqui no palácio. Você sabe qual foi a sequência disso? Ele foi para o exílio, voltando do exílio, e ficou na porta da entrada de Israel, tá?
usando de política e deixando para todo mundo, enganando todo mundo, dizendo que aquilo que o pai dele não resolver, ele iria resolver. Ele deu um golpe de Estado. Essas são as consequências daqueles que não perdoam. Meio perdão, não existe meio perdão. Nós não podemos dizer que perdoamos e não. Mas agora Jesus falou assim, peça a Deus capacidade para perdoar a nível de não mais guardar no coração. É difícil? É muito difícil. Por isso Jesus está ensinando a pedir a Deus. Você não vai encontrar isso no pastor, na igreja, não. Você só vai encontrar isso em Cristo. Vós orareis assim, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso mesmo. Se Deus fosse nos perdoar de acordo com aquilo que nós perdoamos os nossos devedores, nós estamos perdidos com Ele. Porque nós não perdoamos como Ele. E aprenda uma lição séria. Você só vai dar aquilo que você tem. E lembre-se, se você é crente em Cristo Jesus, você já foi perdoado por Deus. Em Cristo Jesus. Você já está perdoado. Então você tem condições de perdoar. Então você está equipado com o perdão. Pode colocar em prática o perdão. Agora, se você não tem Jesus, você não foi perdoado. Você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. A Bíblia é muito clara, meu querido. Nós temos que perdoar uns aos outros. Porque se assim não for, nós vamos ter problemas de conflito muito graves. Tá? Pedir perdão a Deus todos os dias. E também perdoar todos os dias. Isso mesmo. Perdoar todos os dias. Toda hora. Tá? Eu vou encerrar com vocês aqui. Pedro chega a Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, em Mateus 18, 21, e Pedro chega para Jesus Cristo e diz, então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Bom, vamos fazer uma conta matemática do perdão? Quanto é 70 vezes 7? 490. Quem está dizendo assim para Jesus? Senhor, se meu irmão vier pecar contra mim 3 vezes ao dia, né? Quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até quantas vezes? Ele não falou nem 3, não. Até quantas vezes eu devo? Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu te digo que você deve perdoar 490 vezes se o teu irmão pecar contra você durante um dia. Isso nós fomos ao pé da letra. Você já imaginou perdoar alguém 490 vezes num dia? O que Jesus está querendo dizer com isso? Às vezes eu fico pensando, 400, Jesus, o que Deus queria com isso? 490 vezes num dia. Você sabe o que Jesus está dizendo para nós? Se você perdoar 490 vezes uma pessoa num dia, você vai pegar o hábito do perdão. Não interprete isso 490. Mas interprete isso que o perdão não tem limite. Mas se você quiser ser lógico com o raciocínio, então perdoa 490 vezes. Isso, amado. Você vai pegar o hábito de perdoar. Quando aquela pessoa aparecer lá no fundo, você já diz, está perdoado. Já está perdoado no lugar do rancor. Jesus perdoou tanta gente, meus irmãos, que quando ele morre na cruz, está morrendo na cruz, ele vira para o Pai e fala, perdoa, vocês não sabem o que fazem. Jesus Cristo não permitiu entrar no coração dele nada que impusesse uma condição de não perdoar. E é isso que ele quer que nós venhamos a fazer. Por isso ele diz, vós orareis assim. Peça a Deus condições de perdoar. Peça. Eu tenho muita tristeza que eu vejo pessoas que às vezes brigam um com o outro e não conseguem voltar a se falar. E a igreja tem famílias assim. A igreja tem casais que vivem assim. A palavra de Deus é muito exigente com isso. Porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. E dais lugar à ira de Deus. Dais lugar à ira. Para a ira de quem? Para a ira de Deus, não a sua. O Paulo vai escrever isso lá em Romanos. Dai lugar à ira.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode se irar? Pode, mas jamais desenvolva sentimentos de guardar de um dia para o outro. Tem pessoas que brigam e conseguem ficar sem conversar uma semana, duas. O que é isso? Vós orareis assim, peça a Deus urgentemente para mudar toda a nossa vida. Pai, tira isso de mim. Eu tenho raiz de amargura. Eu tenho vontade de me vingar. Tome cuidado. A nossa vida espiritual, ela para quando nós paramos de perdoar. Jesus diz, deixa a tua oferta sobre o altar. Eu não vou aceitar a tua oferta enquanto tu não for reconciliar com teu irmão. Vós orareis assim, Senhor, me dá força para me estar reconciliando com meu irmão. Queridos, a palavra de Deus vem nos ensinar a orar de uma forma que ela nos envolve, tá? Nos compromete tanto que realmente não há lugar para hipocrisia, presunção e arrogância. Deu para notar que não deu? Se você fizer um resumo aqui e eu vou concluir, né? Muito simples. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hein? Senhor Deus não aceita menos. Aí ele vem dizer na quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembram? Nos ensina o quê? Conquistar o pão honestamente. Aí na quinta petição ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, Pai. Porque quando você não perdoa o irmão, você ficou devendo para ele. Quando o irmão te ofende, você está pedindo a Deus, Senhor, ajuda-nos a perdoar. Do mesmo jeito que tu me perdoaste, tu és santo, eu não sou, eu não me fortaleça nisso. Não é mesmo? Peça isso a Deus. Para Deus te dar forças, para nos dar forças para perdoar. Perdoar o teu marido, perdoar a tua esposa. Alguém diz assim, mas será que essa ofensa tem que perdoar? Tem. Tem que perdoar. Nunca esqueça isso. Não deixe criar raiz. Não deixe criar raízes de amargura. Não deixe isso acontecer. Vai acabar com a tua vida espiritual, tu vai viver doente, vai te dar gastrite, artrite, bursite, tudo derrite, você vai ter. Viu? Sabe por quê? Porque traz tudo aquilo que é coisa ruim para dentro. E o Senhor Jesus disse assim, você não precisa disso. Perdoa. Já teve essa experiência? De estar vivendo a vida toda dificuldade, porque tem aquela coisa. E outra coisa, da cabeça do crente não sai. Hein? Não sai. Cabeça de crente não sai. Se você ofendeu alguém ou foi ofendido por alguém que não perdoou, aquilo fica lá. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando assim, ei, vai lá e reconcilia. Ei, vai lá e reconcilia com o teu irmão. Pesado, né? É por isso que é bom ser crente. Vive tranquilo, livre de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe cada vez mais, nos fortaleça em Cristo Jesus. Na próxima terça-feira nós estaremos terminando a oração do Pai Nosso, tá? A oração modelo, né? E depois nós continuaremos falando sobre a oração, mas já sobre alguns outros tipos de orações e aspectos diferentes. Nós vamos encerrar esse momento de culto, de oração, recomendando ao irmão que hoje é terça-feira e que você faça a sua oração em casa, como tem orientado a igreja. Ore com seus filhos, ore com sua esposa, com sua família, tá? Porque não adianta ficar só ouvindo e não orar. E nós temos que ter uma atitude séria e honesta diante de Deus. Buscar isso porque faz falta. Se não faz falta, você não ora mesmo. Mas se você deixar o seu coração pedir, você vai sentir que ele precisa de orar. Oremos então. Deus eterno, nós pedimos a tua bênção sobre esse momento de culto, onde tu nos ensina, ó Deus, a oração modelo que tu nos ensinaste, ó Deus, a igreja para levar aqui as petições adequadas, as petições corretas diante de ti, e que essas orações, ó Deus, sejam respondidas por ti, Deus, que elas sejam feitas, Deus, baseadas nos princípios estabelecidos na tua palavra, e tu tens atendido, ó Deus, o teu povo. Muitas das vezes, ó Deus, nem oramos como convém, como a própria palavra nos ensina, mas o Espírito Santo vem nos socorro e tem nos ajudado nisso. Pedimos a continuidade, ó Deus, da tua ajuda nesse sentido, que as orações da tua igreja, do teu povo,
possa realmente, ó Deus, ser respondido através da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Também te peço, ó Deus, para aquelas pessoas que estão com problemas e que estão com dificuldade, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão com Covid, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão com a série de problemas em suas vidas, que elas coloquem os seus problemas diante do teu altar, renda-se, ó Deus, aos teus pés, e assim, ó Pai, possam ter uma experiência maravilhosa que tu tens de poder para solucionar todos os problemas. Perdoa, Deus, a nossa falha e a nossa fraqueza diante de ti. É o que nós clamamos no nome glorioso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Raquel Souza, estamos vendo? Raquel Souza. Raquel Souza, Deus abençoe você, querida. Gilberto pediu oração pela recuperação do irmão dele, Valdemar. Vamos orar pelo Valdemar, irmão do Gilberto, hein, gente? Valdemar? Isso. Estaremos orando, né? Ele e a esposa. Ele e a esposa. Igreja orando. Toda a igreja desafiada a orar. Vós orareis assim. Até quinta-feira, se Deus permitir, amados e queridos irmãos. Amém?